Sejam muito bem-vindos a mais um Decision Conecta Podcast. Hoje nós estamos aqui com o querido professor Sandro Benilli. Professor, é um prazer lhe receber aqui, professor. Prazer é meu, super obrigado pelo convite, muito legal estar aqui em Santa Catarina, faz muito tempo que eu não vinha para cá, então estou muito feliz de estar aqui hoje. Coisa boa, coisa boa. Professor, já para a gente começar, eu gostaria que você rapidamente me comentasse um pouco sobre sua vida e sua trajetória. Como que você foi parar nessa questão relacionada à governança, liderança, conselho familiar? Me conta um pouquinho disso, por favor. Cara, primeiro eu queria te contar duas coisas para chocar, eu gosto de chocar as pessoas. Primeiro eu começo dizendo assim, eu tenho 5 filhos, isso já choca um monte de... Isso Parabéns. Por si só já eu sabia, essa reação eu faço de propósito, faz parte da minha persona contar essas coisinhas, mas é verdade. Poxa vida. O segundo ponto, cara, é que eu sou formado em física, então assim, essa é outra coisa, cara, como é que o cara físico vai dar na Fundação Getúlio Vargas? Caramba! Essa história, se eu for contar hoje, a gente vai ficar, então deixa pro dia do uísque, do vinho, não é hoje. Vamos falar da governança. Bom, eu sou executivo de carreira, minha vida inteira eu fui executivo, fiz uma carreira trabalhando quase que toda no varejo, trabalhei e fui expatriado no Brasil, trabalhei na África e trabalhei na França, fui expatriado na França, trabalhei toda a minha carreira no Brasil, fui expatriado 2 anos na França e trabalhei também na África, cuidando de supermercado em Angola, etc. Como é que eu fui parar nesse negócio? Alguma época da minha vida eu resolvi que eu queria fazer um mestrado. E eu falei, onde eu vou fazer um mestrado? Vou fazer um mestrado na Fundação Getúlio Vargas. E aí, olha como o mundo conspira a favor, né? Para você entender a história da governança. A minha tese de mestrado não tinha nenhuma ligação com governança. Mas só antecipando, e agora eu volto, eu fui para governança por conta da minha tese de mestrado, mas inicialmente não tinha nada a ver. Era uma tese em Data Analytics para empresas pequenas, etc. Ok. E o meu coordenador, ele estava animado, meu orientador estava animado, também muito animado, e aí eu fui convidado para assumir uma rede de supermercado em Angola, por um grupo de uma família libanesa-belga. Assim, te chamaram... Cara, um headhunter de Dubai, que era onde era a sede dessa empresa, me ligou, me achou. No começo eu fiquei muito animado, porque eu achei que era para Dubai, depois era para Angola. Eu já conhecia Angola, a gente tinha feito um projeto pelo Grupo Pão de Açúcar em Angola. Eu falei, eu não me animo muito, mas assim, é uma outra história também. Aí assim, eu brinco assim, cara, cuidado com o que você pede para Deus, quando ele te atende. Aí eu fui lá, pedi um monte de dinheiro, o cara topou, falei, pedi pouco. Bom, o fato é que para eu ir para lá, eu tive que dar uma parada na minha tese. Eu tinha feito todos os créditos, tive que parar. Quando eu voltei para o Brasil, o meu orientador estava noutra, ele até estava dando aula nos Estados Unidos. Estava lá com um professor convidado em Harvard. E ele falou, cara, não tenho tempo nem para mim, quanto mais para te orientar. Aí eu tive que fazer de novo a tese a partir do zero. E aí uma professora que eu amo muito, professora Cíntia Calisto, uma gaúcha, ela falou para mim assim, eu posso te orientar, mas eu não tenho nada de data analysis, meu negócio é estratégia. O que você quer fazer com estratégia? Aí eu falei, poxa, eu fiquei pensando um monte de tema. Um tema que aflige muito os donos de rede de supermercado, e a sua esmagadora maioria é familiar, é governança. É basicamente um dos pontos principais da governança, que é a sucessão. E dentro dessa história, ela falou, poxa, o que você quer fazer? Eu falei, eu queria fazer uma tese sobre sucessão profissional e empresas familiares. Rapaz, foi assim que eu entrei no mundo da governança. E assim que eu entrei no mundo da governança, inclusive da Fundação Getúlio Vargas. Foi assim. Nossa. Foi assim que eu... E aí eu ajudei a montar o conselho. Eu já tinha sido conselheiro da Bombril, tinha sido conselheiro de uma rede de supermercado, mas quando eu fui para a África eu parei e tal. E quando eu voltei, eu reassumi os conselhos, mas levando em paralelo com a minha carreira de executivo. E eu comecei a dar aula. E uma das coisas que eu fiz, como eu estava te contando, eu ajudei a montar o conselho consultivo do mestrado profissional da FGV. E depois me convidaram para ser o presidente do conselho e hoje faz 4 anos que sou presidente do conselho do mestrado e por conta disso ajudei em outras atividades de governança, etc. E quando a Fundação Getúlio Vargas resolveu trazer do Rio de Janeiro para São Paulo o curso de governança, eles me convidaram para ser um dos professores. Curso de formação de conselheiros, eles me convidaram para ser um dos professores. E eu era o professor que dava aula de governança. E aí eu dava aula de governança sobre vários aspectos, sejam governança comparativa, sobre formação de conselho, governança no Brasil, na Europa, na Ásia, etc. E depois eu acabei sendo convidado para montar esse curso de formação de conselheiros para empresas de controle familiar. E hoje eu diria que assim, 80% da minha atuação na Fundação Getúlio Vargas, seja em São Paulo ou em outras escolas do próprio grupo,
ou muito em company também, é governança. A gente já deu aula de governo do Banco do Brasil, para a Sabesp, e a gente tem umas propostas aí discutindo com outras empresas grandes que a gente não pode comentar, mas assim, eu diria assim, que o meu mundo hoje é governança. E no MBA, que eu também sou coordenador acadêmico, lá eu não dou aula de governança, porque é outra matriz, né, de matérias, mas eu dou aula de estratégia. Entendi. É assim que eu fui para governança. Poxa vida. E professor, a questão de governança, essa questão de controle familiar, por exemplo, a Decision, no caso, é uma empresa familiar. Né? Foi o Sr. Edson, o meu pai, que fundou a Decision, né, a primeira conveniada do Brasil, da FGV, né, fora a matrizes, no caso, né, Rio de Janeiro e São Paulo, e eu, obviamente, percebo que, né, eu tenho um irmão, isso tudo gera atritos. Mas tem uma questão que eu acho interessante de compreender de você, eu não posso chamar de mais difícil ou mais complexo, mas essa questão de quando tu coloca a governança dentro de uma empresa e de uma empresa familiar, o processo é o mesmo ou existem questões mais emocionais que têm que ser tratadas? Como é que funciona isso? O processo não é o mesmo, acho que começando pelo final, pela própria característica da cultura das empresas. Daniel, não é a mesma coisa uma empresa como a de vocês, que tem uma alma da família, tem a cultura, tem o DNA da família, e uma empresa tocada 100% por executivo. Se a gente parar para pensar, não tem nenhuma dessas empresas que hoje em dia eu colocar em interação impessoais, que um dia não foram familiares. Todas elas começaram, cara. Como a sua empresa, numa garaginha, todas, qualquer, pode ser da Boeing, a Ford ou a Meta. Todas começaram. Agora, em algum ponto, ou a família se desinteressa, ou o negócio fica tão grande que a família entende que ela não tem skill para tocar e ela precisa trazer alguém. E aí, aos poucos, a família pode decidir ficar só nos bastidores e ela vai para conselho, vai para, sei lá, conselho de família, conselho empresarial, ela se afasta da liderança e em vários momentos acontece que uma segunda ou terceira geração que não tem vínculo nenhum vende a operação. O exemplo que aconteceu recentemente foi a família Diniz, um ano depois que o Abílio morreu, eles venderam toda a operação que eles tinham de sócio do Carrefour, porque no Pão de Açúcar eles já tinham vendido para o grupo francês Casino, eles venderam no Brasil, então, pelo que eu sei, negociando a parte deles no grupo Carrefour na França também. Então, assim, isso não é muito anormal. Agora, qual é a grande diferença? A empresa familiar, quando você está o dono envolvido, aquela pessoa que no começo da vida dele era 99% de transpiração e 1% de inspiração, o sucesso dele, às vezes, é o pior inimigo dele. Porque ele acha controlar pra quê, eu sei tudo, ouvir uma opinião de um cara independente pra quê, se fui eu que fiz tudo isso aqui. Então, assim, é difícil nesse lado emocional, coisa que uma empresa, vou chamar de não familiar. Por que é mais fácil? Porque, cara, quando eu vou contracionar com você, se você não é dono da empresa, eu também não sou, a gente vai procurar se cercar do melhor suporte possível, porque a gente sabe que se der alguma coisa errada, a gente precisaria ter se suportado de alguém. O dono é ele com ele mesmo. Então é muito difícil essa barreira emocional do dono aceitar um apoio externo. Agora, eu posso te dizer uma coisa. Se a sua empresa familiar tiver governança, o sucesso está garantido? Não. Mas eu não conheço nenhuma empresa de sucesso hoje que não tenha governança. Então, assim, em algum momento, você vai precisar virar a chave. Não quer dizer que ao virar a chave, a sua empresa vai ser bem sucedida. Por quê? Porque são vários outros problemas, fatores concorrentes. Agora, eu te garanto, uma empresa sem governança, ela não sobrevive. Porque chega uma hora, Daniel, que é igual criar filho, cara. Eles ganham vida própria. Então, se você não tiver uma estrutura para governar aquilo, que esse é o sentido da governança, é você gerar um processo, uns procedimentos para garantir a sustentabilidade para o infinito, a perenidade do negócio. Tem gente que fala assim, não, é muito controle. Não é controle na medida certa para garantir o sucesso. Mas é isso que eu queria entender dentro da governança, porque as pessoas comentam muito sobre isso, né? Controle, cada vez mais controle dentro de empresas. Eu percebo que hoje está um pouco indo para um lado mais, não posso dizer emocional, mas para um lado trabalhando mais umas questões além dos números. E me relembra questões que em conversas com executivos eles me comentam na questão relacionada às novas skills dos novos C-levels.
digamos assim. Isso realmente tá, porque a pessoa diz, não, eu já fiz um MBA há 20 anos atrás, eu já fiz um mestrado há 10 anos atrás. Para que eu não preciso voltar para estudar? Como que você enxerga isso na questão de... Se a gente fizer a mesma coisa, a gente vai ter os mesmos resultados. Óbvio. Não tem mudança nisso. Não tem. E essas skills, elas realmente, não é somente a velocidade aumentada, são skills diferentes hoje para trabalhar dentro de uma área de governança, de uma empresa em si? Eu acho que tem um pouco dos dois. Tem um pouco da velocidade, a gente aprender a responder com mais velocidade. E eu vou dizer assim, eu tenho 61 anos, mas com 20 eu comecei a ser trainee, né? Então eu vejo esses últimos 41 anos, mudou completamente as coisas que eu precisava saber para obter resultado. As coisas que eu precisava saber para entregar valor para a minha empresa. Hoje mudou um pouco a velocidade do aprendizado, porque as coisas são muito mais rápidas. Então assim, você não pode ter estudado, não é 20 anos não, há 5 anos atrás e não vou fazer mais nada. O que não quer dizer necessariamente que o único caminho do aprendizado é eu fazer um curso numa escola. Mas por que eu gosto desse caminho? Porque, a maioria dos seres humanos não tem disciplina para ficar sozinho, autodidata, estudando sozinho. Ou você não tem capacidade, essa palavra é muito dura, às vezes você não tem condição de fazer a curadoria do que é certo, do que é bom, do que é apropriado para estudar. Por isso que uma escola boa, de nível, ela vai te pôr em contato, ela te dá a disciplina e ela faz a curadoria. Ela checa o que é importante, eu brinco, ela separa o que é ruído do que é sinal e ela te ensina sinal. Quando é você sozinho, você vai ler muito ruído, o cara vai escutar o que não é verdade, vai ser impregnado por essa cultura rasa das mídias sociais, que ela é uma cultura ampla, mas de baixa profundidade. A escola é o contrário, você vai ali para ver um conteúdo, alguma coisa que vai te dar uma profundidade maior, estado da arte. Agora, nas habilidades pessoais, eu acho que mudou muito. Eu só vou explicar uma coisa, assim, eu não me iludo com o seguinte, tá? Sem lucro, ou seja, sem número, nada sobrevive. Não tem nada no amor. Não tem. Então, assim, quando a gente discute o que o tal do John Elkington fala, que é o cara dos 3 P's lá, do lucro, que ele fez isso em contraposição ao Milton Friedman, que uma vez numa entrevista lá nos anos 70, ele falou mais ou menos o seguinte, que a função social da empresa é dar lucro. E ele falava, mas cara, se eu dou lucro, eu cresço, se eu cresço eu pago mais imposto, se eu pago mais imposto eu contrato mais gente, se eu contrato mais gente ganha salário e a roda vira. Então essa é a minha função. Isso não está errado, é que não pode ser só isso. O tal do John Elkington falou assim, ótimo, só que não pode ser só isso. Porque você não pode dar lucro de qualquer jeito, você não pode dar lucro poluindo, não pagando imposto, não pagando hora extra, não contratando corretamente. Então ele falou assim, então é o seguinte, amigo, sem lucro, e eu brinco, cara, não tem nenhum conflito entre dar lucro e fazer o bem, nenhum conflito. Só que é muito pouco provável que você vai conseguir fazer o bem sem dar lucro, porque você não vai ter dinheiro. Então ninguém faz o que não pode dar o que não tem. Você precisa ter algo para se distribuir. Então o que o John Elkington falou foi assim, olha, tá bom, vamos dar lucro, mas como é que você dá lucro de uma maneira que você impacte positivamente as pessoas, impacte positivamente o seu entorno, o planeta, a comunidade, etc. Então, hoje em dia, eu acho que a maioria dos jovens, principalmente, eu sou baby boomer, cara, sou da fronteira, sou de 64, sei lá, mas os caras da geração, o X, depois os milênios, etc., esse pessoal, ele tem uma maneira diferente de encarar a relação do que é valor, o que não é valor. Eu não estou falando que eles não querem consumir, eles consomem muito, mas eles consomem diferente, mas consomem muito, eles não guardam dinheiro, eles gastam tudo. Eu ousaria dizer que gastam de uma maneira muito mais desavisada do que a minha geração, mas eles gastam nas coisas que eles veem valor. E valor é uma coisa interessante, né? Isso. Porque o valor não é uma coisa que é só importante para quem gera, tem que ser importante para quem consome. Você precisa ver valor. Se eu não vejo valor numa coisa, aí ela só tem preço. Quando a coisa tem valor, ela deixa de ter preço para você. Por isso, eu acho que o skill, do ponto de vista de gerar retorno para o investidor, gerar mais valia, gerar valuation para o dono da empresa, isso não mudou, minha opinião, nem vai mudar. Só que o como você vai gerar talvez esteja mudando. E tem executivo, pouco mais, brinco, né, old school, que acha que não, se eu dei 10 de lucro, se esse ano eu der 11, tá ok. Mais ou menos, porque você vive sendo escrutinado nas mídias sociais pelo que você faz, pelo que a sua empresa deixa de fazer,
pelo tipo de atitude que você tem com o seu colaborador, pelo tipo de atitude que você tem com o mercado. Não é simplesmente ser amado. Algumas empresas, eu não vou citar nome aqui, há uns 15, 20 anos atrás, na época que eu era jovenzinho, era o sonho de consumo de todo jovem, ser trainee lá. Hoje ninguém mais quer, cara. Porque as pessoas não aceitam mais essa coisa louca, desenfreada do lucro, da ganância. E, de novo, eu não estou falando aqui contra não dar lucro, não, Daniel. Pelo amor de Deus, eu fui executivo até ontem. Eu sou um cara que mudou, só sobrevivi. Sim. Inclusive, a minha visão de ESG, que a minha tese de doutorado é ligada a ESG, de pequena e média empresa, ela é uma visão de gestão de risco. E um dos riscos que a gente faz, assim, cara, tem um super risco relacionado à maneira como você trata o seu colaborador e a maneira como você trata o seu mercado. É risco. Eu digo para as pessoas, seria o bom que o ser humano fizesse tudo pelo amor. Mas essa não é a nossa natureza do ser humano. Infelizmente, o ser humano é um cara que ele tem uma natureza de fazer muitas das coisas pela dor. Por isso que ele precisa ser controlado. Por isso que o judiciário existe, cadeia existe, a polícia existe, o sinal vermelho existe, faixa dupla existe. Essas coisas existem para controlar a gente. O ser humano não é um cara de autocontenção. Não, deixa aí. Se deixar, ele come todos os queijos. É da natureza da sobrevivência do ser humano. Eu não estou dizendo que ele faz por maldade ou por ganância, mas a gente faz, cara. A gente simplesmente faz. E hoje a sociedade está cobrando mais isso. Você não pode ir dando lucro, achando que isso é uma maravilha. Tem gente que fala assim, não, calma, opa, peraí, calma aí. Mas você precisava ter poluído, ou você precisava, para aumentar o lucro, ter diminuído 50 gramas nessa embalagem sem contar para o teu cliente? Porque tem muitas dessas atitudes que elas visam o lucro, mas elas são amplamente destrutivas. Então, esse é um novo skill desse executivo, saber, eu estou gerando valor, tá, no hoje, mas como é que eu fazer? Como é que eu gero valor no sempre? Porque se você só gera valor com foco no curto prazo, provavelmente você está destruindo valor no longo prazo. Bom, professor, olha, fantástico. Eu fiquei até colaborar aqui com a nossa próxima questão relacionada a isso. Até tá andando tão bem aqui que não precisa mais nem olhar isso aqui. Qual seria o papel da governança nesse novo ecossistema que a gente está comentando de liderança? Né? Que pelo que eu estou percebendo, parece que existe meio que não sei uma infraestrutura, mas uma infraestrutura de liderança. Né? Então, qual seria o papel dessa governança? Tá. Eu costumo dizer isso, tá? Que assim, que a governança ela tem que ser a infraestrutura da liderança. Vamos imaginar o seguinte, né? Poxa, a gente está aqui no estúdio. A infraestrutura é o estúdio para isso que quer acontecer. Mas a diferença é o nosso papo, é a sua condução, são as minhas respostas. É minha querida que está me ajudando ali. A Bia. A Bia que está ajudando a gente a fazer esse negócio acontecer. Então a diferença são as pessoas. Então assim, por que eu falo da infraestrutura? Porque a governança ela tem que te dar assim, o controle e o ambiente para que a liderança saudável se desenvolva. Tem que dar o peso e contrapeso se a liderança começa a passar do limite, se ela começa a atuar de uma maneira que a gente não acha que é da cultura da empresa, que não é do bem daquilo que o sócio gostaria de entregar para a sociedade. Então, a governança, ela te dá essas coisas. A governança não é feita para controlar. A governança é feita para dar direção. É para dar direcionamento. A governança não faz aquele papel de frear o carro automático, como hoje tem um monte de direção. Não. A governança é aquela luzinha que acende, o semáforo não sei o quê, radar, faixa. Então, assim, esse tem que ser o papel da governança. Bom, Sandro, mas isso funciona sempre? Não, mas a governança, ela prevê, inclusive, mecanismos, nessa visão de te dar essa infraestrutura, de o que você faz quando não funciona. Porque funciona para tudo. Daniel, é igual o jogador do time da gente. A gente começa, contrata com uma super expectativa, às vezes o cara é bom, mas não funciona no time, às vezes o cara funciona no time, mas ele quer ser mais individual e aí não dá certo. E às vezes no mundo corporativo, os executivos, a gente também não consegue fazer eles funcionarem da maneira como você gostaria. E eu costumo dizer o seguinte, tá? Só para não deixar uma má impressão. Poucas coisas no mundo corporativo, a não ser que a pessoa tenha um problema gigantesco de péssimo comportamento, às vezes é estilo. Não funciona na sua empresa, funciona na minha e vice-versa. É estilo. Há empresas mais paternalistas, há empresas mais agressivas, há empresas que são mais solidárias com os problemas e há empresas que são mais individualistas. E o cara se adapta. E eu não estou falando do mínimo que é ético, eu estou falando que nessa estrutura, a governança tem que saber identificar
baseado no aquilo que a gente espera de futuro, na estratégia, no DNA da família ou da empresa, na cultura. Como é que tudo funciona? Como é que os ativos funcionam, as pessoas funcionam, o mercado funciona, todo o que a gente chama de stakeholders funciona. É por isso que eu falo que tem que ser a infraestrutura. E por que a governança é o órgão privilegiado? Porque, bom, só fazer um comentário assim, talvez a parte mais visível da governança seja os conselhos, né? É a ponta do iceberg. Eu digo para muitas pessoas, olha, conselho não é governança. Talvez a parte visível da governança, o conselho, tá? O conselho e a governança é muito mais do que isso, né? Mas o papel do conselho, né, como um instrumento da governança, é ajudar os executivos a ficar no passo, é entregar aquilo que os acionistas e os donos querem. Então eu brinco que o conselho define o que é para fazer e o como que faz, o como, não é o que, o como, quem faz são os executivos. Não importa se ele é o CEO, se ele faz, ele define o como. E o que? São os conselheiros que estão traduzindo no que, baseado no desejo do dono. O dono fala assim, puxa, eu preciso dobrar meu capital. Aí o conselho vai dizer, vamos abrir uma escola nova. Como vai abrir? Ah, isso é o executivo que veja lá. Entendi. A gente precisa aumentar o lucro. Aí eu falo assim, o quê? Melhorar o lucro. Aí o executivo vai dizer, se eu aumento o preço, eu aumento a margem, ou se eu diminuo a despesa, eu aumento o lucro. Então, um pouco do como. Então, nesse sentido, que a governança tem que ser encarada como uma infraestrutura. Por isso que eu te falei que é difícil, a partir de um certo momento, se você não tiver essa governança instalada, a empresa sobreviver. A gente, quando casa, pode morar numa cabana, mas quando vem os filhos não dá, quando vê o segundo, quando vê o cachorro, você tem que ir para debaixo de um telhado. Quinto. E se tiver no quinto andar, tem que ter um elevador. Aí você precisa de uma infraestrutura. Então, assim, a governança nessa evolução da empresa. E uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, tem gente que mora em cabana a vida inteira, tá tudo certo. Tudo bem. Tudo certo. Tá, ok. Só que a probabilidade de você morar na cabana a vida inteira e encarar os intempéries da vida é muito mais baixa. Então, não estou dizendo que isso está errado. Eu estou querendo fazer que paralelo com essa metáfora. Tem gente que fala assim, a governança é um desperdício. Eu, de coração, não acho, mas eu já achei. Porque também, Daniel, a gente não pode se iludir com o seguinte, governança tem custo. Tudo tem custo. Com certeza. Nada vem. E aí a discussão volta sempre naquela história, né? Quando o custo do controle é maior do que o valor da coisa controlada, a gente não controla. Simples assim. É igual fazer seguro de moto para motoboy. O prêmio do seguro é o preço da moto, mas não faz seguro. Aí por quê? Porque não vale a pena fazer. Então, governança, ela também há limites e não existe uma governança. Governança é um framework, é uma infraestrutura, mas você tem estrutura para prédio, para casa, para navio, para avião, para barco, para submarino. Então, existem governanças e elas precisam ser adaptadas, né? Então, os princípios, no caso, quais seriam os principais benefícios de nós termos uma boa governança empresarial? Porque comentaste alguma coisa, exatamente, mas teriam alguns pilares, como que os principais benefícios, melhor? Olha, a gente tem pilares, né? Como, por exemplo, transparência, e aí, porque você vai entender a conexão dessas coisas, né? Se a empresa cresce muito, tem uma tendência a começar a ter feudos, né? Ter guetos dentro da empresa. Okay. Então, assim, transparência, que é você, né? Você só contar o que aconteceu, o que você quer contar, é contar tudo, contar no momento certo, etc. Tem outro que a gente chama da própria sustentabilidade do negócio, que é garantir que o negócio exista hoje, não exista amanhã, exista no futuro. Tem outro pilar que a gente chama de accountability, que é accountability? É dizer o seguinte, meu amigo, assume o seu aí. Dizer assim, você responde pelo que você faz. E eu costumo brincar o seguinte, você responde pelo que você faz, mas você também responde pelo que você deixa de fazer quando você tinha que fazer. Né? Que no funcionário a gente chama de prevaricar. O cara não deixa de fazer uma coisa de função. O executivo tem isso também. Fala, meu bônus está arriscado, eu não vou investir nesse negócio não, porque pode dar ruim e vai queimar meu bônus. Está errado. Você não pode trabalhar para o bônus. O bônus tem que ser consequência de você fazer bem feito aquilo que a empresa precisa fazer. Mas tem risco. Sair de casa tem risco. Só que isso é fácil de falar, mas eu posso te garantir que nesse exato momento deve estar cheio de executivo aí deixando de fazer algo porque está preocupado se vai sobrar para ele. Está errado. Se foi aprovado, se foi definido. Então, assim, tem vários princípios, mas, assim, o grande papel da governança é garantir que a gente analise a empresa e que tem amanhã, que eu analise quais são os riscos que a gente
tem de fora para dentro, quais são os riscos da maneira... Gestão de riscos também, gestão então... de risco, gestão de sucessão, é que você vê, as coisas são mais ou menos são exato, conectadas, exato. né? Mas eu digo, pensa que a grande importância disso é garantir que a sua empresa esteja aqui amanhã. Uma hora é um risco externo, uma hora é um risco interno, uma hora a discussão é uma sucessão, uma hora a discussão é um concorrente que veio para sua rua, para o seu bairro, para o seu segmento, uma hora é uma adversidade que aconteceu, uma catástrofe que você não esperava. Então, assim, o conselho, o conselheiro e a governança, ele tem que te ajudar a estar preparado para responder, porque preparado para evitar é difícil. Então, uma parte você antecipa, uma parte você evita, uma parte você mitiga e uma parte você convive com. Faz parte, Então, faz assim, parte do a jogo. governança ela tem que olhar de uma maneira bem holística todas essas coisas. E eu não gosto daquela visão da governança que é uma coisa assim super para os caras importantes. Não, não é isso, é suportar, é apoiar. Por outro lado, se eu, teoricamente, tenho a responsabilidade de olhar para o futuro da empresa, para a longevidade, eu também tenho que ser o cara que ficar batendo o bumbo. Então a governança tem que ajudar a bater o bumbo. Tem que dizer quem bate o bumbo, como é o bumbo, qual é o passo. Isso é o papel da governança. E o batedor de bumbo é o conselho. Sim. Né? Mas quem diz qual é o bumbo, etc., assim, é o arquitetura de governança. Entendido. E dentro, agora entrando aqui na nossa questão, a gente estava até comentando, você comentaste que coordena, né, um curso, acredito que seja com certeza C-Level dentro da fundação, né? Me conta um pouquinho desse curso de governança, de conselhos familiares. Ele provavelmente trata muito sobre esses pilares que a gente estava comentando, né? Nós temos uma infraestrutura, então, desse curso para a gente compreender? O curso, ele, assim, eu acho que a FGV foi muito feliz em desenvolver esse curso, porque cursos para formação de conselheiros existem muitos. A FGV ela tem uma característica, né, principalmente para C-Level, de ela aliar aquilo que é o conhecimento de fronteira com a aplicação prática. Porque também não adianta vir aqui com ciência de foguete, você vai assim, pô, entendi mais ou menos, não sei nem para que serve. Cara, assim, é mais ou menos, eu vou dar um Elon exemplo. Musk existe um só no mundo. Falando em foguetes. Eu vou dar um exemplo, assim, muito mais bobinho, que provavelmente se eu te pedir para fazer uma super definição aqui de uma física quântica ou da teoria da relatividade, a gente vai sofrer, mesmo eu sendo físico, vai sofrer de fazer uma coisa fácil para as pessoas entenderem. E o Einstein lançou isso, cara, há 110 anos atrás. E foi 110 anos depois, a gente não sabe direito como é que o negócio funciona. Aí você me pergunta, mas muito do que a gente faz, a gente usa essa teoria da relatividade? Usa. Mas você acordou pensando nos seus últimos 30 anos nisso? Não. Tudo bem também, né? Então, o que esse nosso curso, ele parou para pensar? Puxa, como é que eu levo essa visão de governança, eu levo essa visão de conselho, que é a ideia do principal, assim, de conhecimento de fronteira com o conhecimento prático. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é aí que a gente foi bastante feliz, foi todo mundo, inclusive eu dava aula na Fundação Getúlio Vargas de governança, em cursos tradicionais, formação de conselheiros, que eu ficava ensinando o que era a lei Sarbanes-Oxley americana, o que era a lei das SA, qual que era o risco das estatais, governança de cooperativa. E Daniel, mais de 90% das indústrias no nosso país, das empresas, não das indústrias, das empresas em geral, são empresas de controle familiar. Ponto. E a gente já falou que todas as famosas, a que faz esse microfone, que faz esse celular, essa caneca, todas um dia foram familiares. Então, assim, esse é um caminho inexorável. E ninguém se preocupava só com isso. Porque a gente acha que o bacana ou que o interessante é falar da grande figura. E a gente falou assim, não, nós vamos focar num curso que só vai abordar as necessidades de governança, de conselho, de conselheiro, de empresa, de controle familiar. O que eu vou deixar de fora? Todo o resto. Então, nesse nosso curso, se a pessoa tem a vontade de aprender como é que é ser conselheiro numa empresa de capital aberto, não é com a gente. Se ele tem vontade de aprender como é que ser conselheiro de uma estatal, não é com a gente. Mas a GV tem um curso na GV de Brasília que ensina isso. Se ele quer aprender como é que é a governança de cooperativa, não é com a gente. Agora, se você quer aprender como é que é a governança de uma empresa de controle familiar, é com a gente. E aí, o curso ele é muito mais do que formar conselheiros, né? A gente trouxe todo um lado de governança de empresa familiar para dentro do curso. Porque como eu tirei um monte de coisa que teoricamente é para
pessoas muito especializadas, eu pus tudo aquilo que não necessariamente você vai usar no seu dia a dia, mas na família ou no negócio familiar, a fronteira do que isso é do negócio, isso é da família, isso é muito confuso. Então eu preciso explicar todas essas coisas para o cara que vai ser o conselheiro, porque ele precisa entender o que ele vai enfrentar. E outra, hoje, 50% dos nossos alunos são donos de empresas de controle familiar que querem implementar a governança na empresa dele. Ele não quer ser ele não quer ser conselheiro de ninguém, ele quer ser conselheiro da empresa dele. Ou ele quer contratar o Daniel e não sabe como é que ele te contrata, como é que o conselho se organiza, quanto é que ele te paga, como é que ele te cobra, qual é que é a liturgia do funcionamento do conselho. E a gente explica isso para ele. Então, assim, hoje esse nosso curso, ele acaba tendo duas funções. Ele forma o executivo que gostaria de fazer uma variação na carreira dele e passar a ser conselheiro na empresa de controle familiar. E, de novo, mesmo para esse cara, 90% ou mais, eu estou falando 90% porque na academia a gente aprende a não ficar chutando o número, mas assim, ou mais das oportunidades estão aí. Porque é o seguinte, vamos lá, depois eu falo das empresas. O Brasil, na nossa bolsa, não tem nem 500 empresas. Sim, ok. Tá bom. Né? Sim, claro. E se você pensa, por que faz sentido nos Estados Unidos? Bom, lá juntando as 3 principais bolsas, são mais de 15 mil empresas. É só fazer a conta. Simples. Aqui não tem vaga para todo mundo. E outra, a maioria dessas grandes empresas que a gente conhece tem uma componente que é muito pressão de mercado para ele contratar um conselheiro. Então, às vezes, é uma Anitta. Tem no detrimento da Anitta. Aliás, quando ela esteve no banco lá, que hoje ela reclama, ela triplicou no período que ela teve lá o número de clientes. Então, assim, porque queria, tudo bem. Mas por mais que eu estude, eu nunca vou conseguir ser uma celebridade. Eu estou colocando isso porque, além de ser muito menos vagas nas empresas de capital aberto, existe uma coisa adicional do tipo... E muitas dessas empresas, cara, são estatais ou empresa mista, que o governo indica os conselhos. Então, assim, onde é a maior oportunidade, ou usando uma expressão de mercado, onde é o Oceano Azul? Oceano Azul, Oceano Azul são as empresas de controle familiar. As empresas de capital aberto são o Oceano Vermelho. Ali é vermelhaço. Total. Então, isso para o executivo. E para a empresa, que eu falei que, poxa, a última turma, metade dos alunos eram donos de empresa. É como eu disse, esse cara quer fazer, mas ele não sabe por onde começar. E a gente tem esse cuidado de explicar, nessa ótica, dizer o seguinte, olha... Para você montar um conselho, é assim que funciona, assim que se relaciona, porque às vezes o dono não sabe nem como é que ele trata o conselheiro. Ele não entende, por exemplo, como é que o conselheiro vai lá uma vez por mês e ganha metade, 50% do salário do diretor dele, está lá 30 dias por mês. Isso com ele não entende. Ou ele acha que você é empregado dele. E você não... Imagina, Daniel, eu estou em 7 conselhos. Eu tenho 7 chefes, não tenho um. Sim. Então o cara tem que entender que eu preciso encaixar a agenda dele na minha, como às vezes eu não tenho que, às vezes ele também não tem no médico e ele não quer mudar o conselho porque ele é dono. Isso não funciona mais assim. Então, essa visão de organizar a governança na empresa, eu acho que é bacana e tem várias empresas no Brasil que estão num momento de ter um conselho, ou já começaram a governança, estão no momento de melhorar, de dar um salto de qualidade na entrega desse conselho. Muitas elas começam... O cara quer montar um conselho, mas ele não tem ou conhecimento, ou estrutura, não sabe como montar, ele traz o advogado dele para o conselho, ou o contador, ou o amigo dele que é um empresário bem-sucedido. Isso está tudo bem, isso é a primeira etapa, mas você precisa mudar, você precisa entender. Né? Profissionalizar. Eu não gosto muito dessa palavra profissionalizar. Parece que tu não é profissional. Dá um sentido, eu não gosto muito, né? Assim, eu não gosto, mas o que você quis dizer eu entendi. É dizer assim, cara, precisa trazer alguém de fora, que é um cara como eu. Você precisa ter um conselheiro independente. Porque o cara que é seu amigo, embora ele não trabalhe na empresa, ou seja, eu brinco, né? Quem está na empresa está lá dentro do copo do liquidificador. Esse cara já está fora, mas ele é amigo do dono do liquidificador. Ele já conhece. E você tem filtro para tratar com a sua esposa, com a sua namorada, com o pai, com a mãe, com o filho, com o amigo, né? Eu brinco. Falar pro cara assim, você vai falar pro cara, essa roupa tá bonita? Não, troca, tá horrível. Você não vai falar isso. Sim. Você não vai, você vai pensar... Pode melhorar, organizar... E o conselheiro externo, ele tem um pouco desse filtro, porque ele tem um relacionamento. O independente, ele é o cara que, teoricamente, desde que ele saiba se comportar de maneira adequada, ele é o cara que ele tem que falar todas as verdades. Então, no nosso curso, inclusive, a gente fala muito disso, né? Que a gente chama de soft skill, que é o comportamental.
Esse não é um curso, Daniel, que eu vou lá para te ensinar ler DRE, Sim. matemática financeira, montar plano estratégico. Não é isso. É um curso que eu vou lá para te explicar como é que você controla o time, como é que você lida disso, como é que você persegue seus objetivos, como é que você controla o plano que alguém fez, como é que você, se você for dono, como é que você implementa, como é que você aprende a respeitar a ideia do outro, a opinião, e como é que você tira valor dessa estrutura que te custa dinheiro. Então, hoje, esse curso, ele tem 2 público-alvos que são super complementares, mas muito distintos, que é o executivo, que quer fazer uma transferência na carreira dele, como eu, 100%. Hoje eu não sou mais executivo, há 2 anos que eu só sou conselheiro de empresas. Ou o dono de empresa fala assim, eu não quero ser conselheiro de ninguém, eu quero trazer o Daniel para o meu conselho. Eu não sei como gerenciar o Daniel. Eu não sei como montar o conselho. Porque a gente tem 2 atividades bastante práticas que eu acho muito legais. A gente tem uma atividade que a gente chama de role-playing, que na verdade, simular um conselho. A gente simula um conselho com os presentes. Mas tem uma outra atividade que dura mais ou menos um meio-dia também, que a gente monta um conselho a partir do zero. Ensina o cara como é que faz pauta, ata, estatuto e não sei o quê. Monta tudo, como é que... E é importante porque... senão você vai tendo várias coisas, né? E você precisa de algum momento parar e concatenar tudo isso para ele falar assim, putz, se eu quiser montar, eu pego esse conselho. A gente dá até um framework, eu pego esse conselho e implementa, assim. Então eu acho que a gente foi muito feliz em até usar uma expressão que eu falei assim, mas você não acha que o seu curso é muito restritivo? Eu falei, não, o nosso curso é muito profundo, é diferente. E restritivo é quando você, dentro do escopo que você dá, que você define, você não abrange tudo que você precisaria abranger. Aí você está restringindo. Entendi. Profundidade, não. Dentro daquilo que eu especifiquei, que eu quero, eu vou na maior profundidade possível. Então, assim, eu não sou restritivo. Dentro daquilo que é o nosso escopo, que é falar de empresa familiar, eu ousaria dizer que o nosso curso é o mais completo. É o mais completo porque você tira um monte de coisa que, teoricamente, eu vou usar a expressão errada, mas você é forte, por exemplo, que parece peso morto para esse curso. E você tem um espaço. E aí eu ponho nesse espaço coisas que eu sei que o conselheiro não usa no dia a dia, mas vai usar. Por exemplo, a gente explica para ele o que faz um family office, o que faz um protocolo de família, o que faz um acordo de acionista. Isso não tem nada a ver com o conselho, isso é de outro fórum, isso é do fórum de família, é do conselho de família, isso é outro fórum. Mas, de novo, a gente falou isso faz uns 5 minutos, né? Na empresa familiar, essa fronteira é muito porosa, né? Puxa vida, essa Eu fronteira... dou uma aula, né? Eu dou uma aula e depois tem uma palestra que é sempre assim, quando a macarronada vem para a empresa. E vem direto, cara. Porque lá no dia da macarronada, a gente fica discutindo a empresa e estraga o almoço. Aí o papo não termina, aí o papo não termina, aí na segunda-feira você quer falar da macarronada. Pô, mas aquele carro que você comprou, pô, isso era ontem, cara. Ontem, já você foi. ficou me perguntando da venda da margem, por que mandou o João embora, Sim. e hoje, então assim, a gente, mas essa é uma vida que a gente tem que aprender a conviver. Isso é importante, porque para os executivos, e eu vou falar uma coisa que talvez vai chocar alguns executivos aí, olha, você ser um bom jogador, não é uma garantia que você vai ser um bom treinador. Não é uma garantia. Sim. Então você ser um bom executivo, super top, 5 estrelas, rico, de medalha, não garante que você vai ser um bom treinador. Precisa de outros skills. Me vem à cabeça assim, por exemplo, porque eu gosto desses treinadores do vôlei, né, que são até estilo antagônico, o Zé Roberto e o Bernardinho. Sim. Eles foram jogadores medianos, cara. Não é que foram ruins, mas assim, agora como treinadores... Esses caras, qualquer seleção dos top 10 do mundo, eles vão estar. Então, você pode ter conselheiros maravilhosos que foram executivos medianos. Eu não estou falando medíocre. Medíocre não consegue fazer nada em lugar nenhum. Mas assim, você... Por quê? Porque o cara sabe como é que ele gerencia a relação, ele sabe se colocar, ele sabe aconselhar, ele sabe recuar, ele sabe avançar. Então, isso são soft skills. Você ser um executivo com um track record, você sabe tudo, tal, não é o caso. Por isso que a gente não foca tanto nos hard skills nesse curso. Esse é um curso de comportamento. É um curso que eu ensino o cara como é que um conselheiro se comporta. Eu brinco, se eu tiver que te ensinar DRE, se eu tiver que te ensinar como é que faz um plano estratégico, é aquela piadinha que a gente conta. Se você entra numa loja da Ferrari e pergunta o preço, você ainda não está pronto para ter a Ferrari. Com certeza. Então, se eu preciso explicar para um cara aqui que tem a pretensão de ser conselheiro, que são essas coisas básicas, cara, a gente não é nosso foco. E eu vou te dizer, Daniel, e tem escola muito boa, que eu respeito, que eu admiro, que eu respeito pela seriedade, que fica lá ensinando como é que faz Canvas. Não é aqui. Se o cara não aprendeu isso, sabe?
você tinha que ter estudado lá na faculdade de medicina. Na residência é mão na massa, velho. Tem que estruturar, tem que entubar. Você não sabe isso? Volta para a escola, porque não vai dar. Então, acho que o curso ele tem essa pegada, né? Nosso foco é só lidar com pessoas e empresas de controle familiar. Se você é um executivo que o teu sonho dourado é ser conselheiro da Vale, você vai se frustrar no nosso curso. É melhor procurar escolas, tem muita escola boa aí. Muita não, mentir, vou rebobinar. Tem umas 2, além da nossa. Talvez com a nossa, umas 3 boas, que eu falaria, seja feliz, mas que eu acho que não tem o mesmo foco e escopo que a gente tem, esse foco específico em escola e empresa de controle familiar. Entendido. Professor, uma última perguntinha, então, antes da gente encerrar aqui. Conselho, famoso conselho. A gente, né, se conselho fosse bom, né, não seria de graça, né? Mas... Cara, é por isso que eu sou conselheiro, eu cobro. Olha lá, ali, ó. É por isso que eu sou conselheiro, eu cobro. É por isso que eu sou cobro. Conselho é bom, precisa cobrar. É boa, essa aí, né? O que você diria, né, para essas pessoas que estão nesse limiar? Porque o que acontece? Quando tu é executivo, um excelente executivo, cara, tu vai lá, tu já domina o assunto, já tem... Mas eu vejo muita gente, aí vem uma questão de risco também, né? Poxa, passar para um outro ponto. Você simplesmente pegou e disse há 2 anos, obrigado por tudo, valeu, vou virar conselheiro. Não. Aí. Não é assim que acontece. Eu vou contar rapidinho isso, mas eu queria só fazer um comentário. Para que o executivo ele tenha sucesso como conselheiro, ele precisa ter o mesmo foco e disciplina que ele teve para chegar onde ele chegou como executivo. Simples assim. Tá. Quando você é executivo, ou dono de empresa bem sucedido como você, cara, você não tem tempo de ir ao toalete, você não tem tempo de ir ao cinema. Eu não estou dizendo que isso é bom. Eu estou dizendo que, cara, isso é a característica da maioria dos executivos de alta performance que estão por aí. Mesmo hoje, tá? Mesmo esses caras que a gente admira, esses modernos, os caras trabalham 30 horas por dia. Isso é uma questão de escolha. Mas esse foco que você deu para ser um executivo de sucesso, e sucesso, cada um sabe o que é sucesso para si, até chegar onde você quer chegar, você tem que dar para conselho. Então eu vejo muitos executivos que têm sucesso como executivo, que ele acha que ele vai fazer um grande favor para a comunidade da gestão se ele for conselheiro. Bobagem, isso é arrogância intelectual, isso é bobagem. Em geral, se o cara acha que conselho, estou com tempo livre, vou ser conselheiro, é uma maneira fácil de ganhar muito dinheiro fazendo pouco, ou, um dia eu vou fazer, então deixa eu começar agora. Ou seja, se você não encarar isso como profissão, mesmo que você só tenha espaço para ter um conselho, mas coma, bebe e durma aquele conselho. Se você não puder ter 2, tenha 1. E agora falando da minha experiência. Cara, para você focar em conselho, o pior coisa que pode acontecer para você ser um bom conselheiro é você ter um bom emprego. Porque é duro largar um bom emprego. Porque a gente tem boleto para pagar. Sim. Né? Não sei se eu vi aquela piadinha, se tiver que apostar em alguma coisa, apostar no boleto, que ele sempre vence. O boleto não perde, ele vence. Então, se você tem o hoje, e o hoje te consome, não é fácil largar tudo. Mas, cara, tudo é uma questão de se planejar. Em algum momento nessa transição vai ter um vale financeiro, vai ter um vale, inclusive, emocional, porque o executivo de sucesso, ele está acostumado, cara, mandar é uma cachaça. Liderar é uma cachaça, porque não é só porque você manda, é porque você entrega resultado, você transforma, você diferencia, você deixa a sua marca. Então, isso alimenta. E quando você está no conselho, não é mais assim. Não é mais assim. E, de novo, é o técnico, ele está para fora do campo. Você não pode falar, puta, deixa eu bater a pênalti, eu vou lá bater. Acabou esse negócio. Acabou. Pô, você não vê que passa... Cara, você orienta, mas é ele que está lá. Então, tem também esse vale emocional, quando o cara abdica do poder, então ele tem que estar muito resolvido. Comigo eu só consegui na 3ª vez. Na primeira eu não consegui, porque eu recebi uma boa proposta financeira. Na segunda, na terceira, quando eu voltei da segunda proposta boa financeira, eu sentei com a minha esposa e falei assim, a proposta só era boa financeira, mas tem outras dimensões na vida, que eu com 60 anos, agora estou com 61, mas com 60 eu tomei essa decisão, eu quero curtir outras dimensões na vida. Aí é legal. Por quê?
Porque você participa de muita coisa estratégica. E quando você vai ser conselheiro, que é onde eu milito, que é onde o nosso curso se propõe, nas empresas de controle familiar, cara, a sua capacidade transformadora, ela é gigantesca. De você transformar o rumo da empresa, de transformar uma família, de você ajudar a perpetuar um negócio, ela é muito grande. É muito. Isso te dá um super prazer. Você precisa mudar o prazer de querer bater pênalti para ter prazer em ficar do lado de fora coordenando o time. Você vai ficar feliz igual quando o seu time for campeão. É igual o sucesso que você tem através do teu filho. Né? Teu filho tem um sucesso, você tem também. Então, o conselheiro tem que ter essa característica. E não é fácil. Ter uma coisa puramente material é você se preparar para o vale financeiro. Mas, de novo, para mim, Daniel, é a mesma opção que o cara que fala, vou fazer um sabático, vou fazer um mestrado na Europa, vou fazer um MBA nos Estados Unidos. É a mesma profissão. Você junta uma grana e foca, porque vai dar certo. Todos os casos que eu conheço vai dar certo. Tem a fase da incerteza? Tem. Normal. Mas, tirando esse vale emocional e o vale financeiro, quem se dedica, todos que eu conheço que se dedicam têm sucesso. Agora, é uma carreira que demora e você precisa investir em criar uma nova persona do Daniel. Porque você é conhecido no mercado como executivo de sucesso, mas como conselheiro você nunca foi. Entendi. Esse menino aí, que é o técnico do Flamengo, cara, até um ano e pouco atrás ele era um auxiliar. Ele ganhou tanta coisa em um ano que agora já conhece, mas ele era um excelente jogador. Então, o Daniel também precisa reconstruir a persona dele para ele ser valorizado no mercado como conselheiro. Entendi. Mas acontece, dá super certo isso. É só fazer o que tem que ser feito. Com disciplina e foco. Disciplina e foco. Disciplina e resiliência. Total. Resiliência total. Porque eu não quero nem ficar batendo nessa tecla da impressão, mas eu sou exemplo vivo de que assim, dá certo. Mas no começo não dá. E eu falo para todo mundo, mudança de carreira é muito parecido com o processo de sucessão. Isso é processo, não é evento. Evento é uma coisa, hoje tem um evento, pau. Sim. Processo não é assim, é uma coisa que você constrói. Então isso é um processo, mudança de carreira, não é evento. Tipo, agora que eu estou desempregado, vou ser conselheiro. Não dá certo, porque não é assim que funciona. Não tem essa, estou conselheiro. É igual você ser bacharel em direito. Depois ter OAB, você pode até ser advogado, mas só hora que você tiver seu escritório, suas causas mesmo, que você vai virar advogado de verdade. O conselheiro passa por esse processo também. Mas, cara, eu tô tão feliz com essa decisão que eu tomei desde abril de 24, porque eu sou conselheiro desde 2016 para 2017, há bastante tempo já, quase 10 anos. Mas que eu decidi que eu só não faço mais nada além de ser conselho, mas nada não, porque eu tenho a dedicação acadêmica, sim, né? Mas conselho e academia. E por que eu te falo isso? Cara, eu não sou consultor, eu não tenho consultoria, eu não faço consultoria. Zero. Não, quando às vezes me pedem isso, mas eu não sou aquele cara que... Qual é o teu sonho, Sam? Não, eu sou conselheiro e tenho uma vida acadêmica na Fundação Getúlio Vargas. Porque se eu tiver uma vida que eu tenho que procurar cliente, fazer consultoria, eu não vou ter tempo para dedicar para os meus... para as empresas onde eu estou no conselho. Então, assim, esse é o meu foco. Eu até achava que meu tripé ia ser assim, consultoria, conselho e academia. Eu vi que para minha dedicação ser total para a profissão, não dá. Academia e conselho, consultoria, eu abri mão. Entendido. Professor, estamos aqui então há 50 e tantos minutos. Poxa, acho que daria para a gente ficar aqui mais umas 2 horas sem problema nenhum. Então, foi um prazer. O prazer é meu. Te ter aqui. Eu gosto muito de conversar, né, com pessoas experientes, porque cada frase, cada comentário, o povo começa a borbulhar muita coisa aqui na cabeça. Eu sou também um estudante ávido, gosto muito de aprender. Acredito que a gente sempre tem que continuar aprendendo, desenvolvendo e literalmente começando do zero. Acho que é interessante porque tu sai da tua zona de conforto. Professor, um prazer de ter aqui, espero que a gente consiga gravar um segundo podcast, professor. É um prazer, só me convidar que eu venho. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal. Prazer novamente, professor. Até mais. Obrigado.